Bem, meus amigos, hoje nós iremos efetuar a resolução de exercícios de sua apostila de número 3, na frente de Matemática 4, abordando análise combinatória. Para que a gente possa começar as nossas atividades, eu gostaria de colocar aqui para que você desse uma olhada, um resumo das relações importantes no estudo da análise combinatória. A primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de efetuar resoluções de exercícios de análise combinatória é um questionamento. Esse questionamento aqui. O número de objetos que eu trabalho é igual ao número de posições que eu irei ocupar? Se a resposta for sim, significa que você está diante de uma permutação. E você vai fazer o cálculo através do fatorial, n fatorial. Se a resposta for não, você vai trilhar por outros dois caminhos, arranjo ou combinação. Como é que eu vou discernir, como é que eu vou interpretar, como é que eu vou saber se eu estou trabalhando um caso de arranjo ou de combinação? É muito simples. Nos casos de arranjo, a ordem é importante. Você vai perguntar, a ordem importa? Se a ordem for importante, é arranjo. Se a ordem não for importante, é uma combinação. Van, que seja mais prático, me dando dois exemplos. Vamos imaginar uma corrida de Fórmula 1 e a gente quer conhecer o pódio com os três primeiros pilotos a chegarem na linha de chegada. Os três primeiros pilotos ocupando o pódio, eles não podem trocar de lugar, porque senão você altera o resultado. O número de resultados possíveis seria um arranjo. Eu quero montar uma comissão para representar a minha sala de aula. Escolheremos dois alunos? É um caso de combinação, porque a ordem não importa. Você pode escolher Pedro e Maria, pode escolher Maria e Pedro. Matematicamente falando, arranjo a gente calcula n fatorial sobre n menos p fatorial. E combinação a gente calcula da mesma forma, acrescentando a parte no denominador. N fatorial, n menos p fatorial, vezes p fatorial. Lembrando como é que se calcula fatorial. Fatorial você vai em ordem decrescente, multiplicando até chegar na unidade ou aonde você tiver a possibilidade de fazer a simplificação. Estas foram abordagens ocorridas em aulas anteriores, eu fiz questão de dar uma relembrada com você, para que a gente possa fazer os nossos exercícios, começando agora com a questão de número 1. Eu gostaria de alertar que assim, nós temos uma sequência de exercícios muito bonitas, uma sequência de exercícios muito interessante. Questão de número 1 diz assim: o setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-las para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e em um deles apareceram dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913. Perceba, este universo aqui, com essa pane que o computador deu, ficou limitado aos ímpares. 1, 3, 5, 7 e 9. Vanks, ele não cita ímpares, cita. Ele diz lá, ó, que o número não consegue ser emitido na condição de par. Então, no momento que eu tenho aqui que diz que não apareceram dígitos pares, é porque eu só tenho quem? Só tenho ímpares. São 5 algarismos. 5 algarismos, 75.913. Qual é a ordem? Bem, o que é que eu vou fazer aqui? Você vai ter que calcular todos até chegar aos 75.913. Como fazê-los? Quem começa com 1, 3 e 5 não tem preocupação. Então vamos lá. Ó. Eu vou fixar o número 1, o algarismo 1. Sobram quantos para você trabalhar nas permutações ou rearranjos? 4. Porque você tem 5, você fixou 1, então você pode escolher qualquer um deles para colocar aqui. 4, 3, 2, 1. Por que a gente está colocando 4, 3, 2, 1? Porque o texto disse 5 algarismos distintos. Pronto. Então aqui, começando com o 1, eu tenho 24 senhas. O que é que eu vou fazer agora? Você é inteligente, você captou o que eu quero dizer. Se eu já fixei 1, agora eu vou fixar o 3. E vou ter o mesmo procedimento. Sobram quantos algarismos para eu fazer as permutas? 4. 4, 3, 2, 1. Mais 24 senhas. Vou agora fixar quem? O 5. Também terei as mesmas possibilidades. 4, 3, 2, 1. Também me dará quantas senhas? 24. Perceba que a partir de agora eu vou ter que ter um cuidado diferente. Qual cuidado? Porque agora eu vou fixar quem? Eu já fixei o 1, o 3, o 5, agora eu vou começar fixando o 7. Só que o 7 com alguém, porque eu vou ficar na casa dos 70 mil, né?
Então eu posso fazer 71 mil fixo, 73 mil fixo, não vai ter problema. Então eu vou fazer isso aqui, 71 mil, eu vou deixar o 71 fixo, restarão quantos para eu permutar? 3 algarismos, porque os 7 e 1 já estão fixos, entendeu? A sequência agora é 71 mil e alguma coisa. Se sobraram 3 algarismos, eu tenho quantas possibilidades? 3, 2, 1, 6. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer com quem? Eu já fiz com 71 mil. Vou fazer com quem agora? Com 73 mil. Vou fixá-lo, 7 e o 3, e vai sobrar o que para mim? 3 algarismos para eu trabalhar. Como é que vai ficar isso? Como são distintos, 3, 2, 1. Também 6. Bom, agora vai ficar chamando a atenção o 75. Fique atento. Você vai fazer o 75. 75 mil, você só tem 3 para trabalhar, 913. Que tal você fixar o menor? Começa com quem fixado? O 1. Fica 75.100 e sobram quantas possibilidades? Sobram 2. 2 vezes 1. 2 possibilidades. Quem vai aparecer agora para nós? 75 mil. Eu vou fixar quem? Eu fixei 751. Agora eu vou fixar quem? 753. Bom, com o 753 fixo, o que a gente vai ter? Nós vamos ter 2 algarismos, não é? 2 algarismos? Sim. 1, 2. 2 vezes 1, né? Para fechar o raciocínio. Olha só. Eu fiz o número 1 fixo, o 3 e o 5. Depois eu fixei 71, 73, 75. Agora eu fixei o 75 com o 3. Falta quem agora? Falta agora o 759. 759. Fixo. Você só vai ter duas possibilidades. Quais? 75.913. Ou, depois dele, vem quem? 75.931. Pronto. Você está procurando por quem? Vanks, eu estou procurando pelo 75.913. Então é esse aqui que você quer. Qual a posição que ele ocupa? Ele ocupa a posição de todos esses que você somou. Como é que vai ficar, Vanks? Vou fazer aqui para você ver, aqui do ladinho aqui, 24, 24, 24. Mais quem? O 6 duas vezes. O 2 duas vezes. O próximo que você ia ter, era o 75.913. Você vai somar essa galera e vai ver quem é o próximo. Então vai ficar aqui, 24, 48, 72, com 6, 78, com 6, 84, com 2, 86, com 2, 88. Esses elementos ocuparam 88 posições, ou seja, foram 88 senhas. A próxima vai ser a 89ª senha. A resposta seria a letra E. Que linda essa questão, lindíssima. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 trata de uma pessoa chamada João. O texto é longo, caiu no Enem, e ele mora na cidade A. Tá? O João mora aqui. E ele, como é um representante comercial, precisa visitar as outras cidades. Quantas cidades você tem? 1, 2, 3, 4, 5 cidades. Ele precisa visitar essas cidades e, após visitar todas, voltar para casa. A intenção do João é descobrir quanto que ele gastaria, como é que ele poderia se organizar para economizar nesses trajetos. Então, o autor do exercício traz para nós a gente analisar os trajetos da seguinte maneira. Olha só. Ele sai do A, um tipo de trajeto. Visita B, C, D, E, F, volta para A. Perceba, a saída e a chegada é na casa dele. Você vai permutar o quê? 5 trajetos. O exercício diz o seguinte. Ele gasta 1 minuto e 30 para examinar uma sequência e descartar a sua simétrica. O que significa descartar a sua simétrica? Simetria significa igualdade. Então, o que ele vai fazer? Ele gasta 1 minuto e meio, 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 30 segundos são quantos segundos, amigos? 1 minuto e meio, né? 1,5 minutos ou 90 segundos. 1 minuto e meio. Ele gasta 1 minuto e meio para analisar a sequência que ele faz e a sua simétrica. Como assim a sua simétrica? É porque é o seguinte, meus amigos, o trajeto AB é o mesmo trajeto
BA. Então ele não precisa calcular esse trajeto duas vezes, ele gasta 1,5 para fazer isso. Então o número de trajetórias que eu tenho aqui, eu vou ter que dividir por 2, porque senão eu faço o cálculo para a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? O que a gente tem aqui? Nós temos um caso de permutação. Um caso de permutação. Por quê? Permutação com quantos elementos? Com 5 elementos. Por que você não coloca o A? Porque ele é o ponto fixo, é a saída e a chegada. Permutação de 5 elementos é 5 fatorial. 5, 4, 3, 2, 1. Isso aqui vai te dar 120. Acontece que cada caminho tem o seu simétrico. O caminho AB, raciocínio, o caminho A, B, C, D, E, F, aquele que eu fiz lá em cima, esse caminho aqui, A, B, C, D, E, F, A, é o mesmo caminho F, E, D, C, B, A. Então, você não vai calcular 1,5 minuto para 120 trajetórias. 1,5 minuto cada trajetória. Esse 120 você vai dividir por 2. Você vai considerar quantas trajetórias? Apenas 60. Ele deixou bem claro, descarte assimétrica. Para cada análise, João gasta 1,5 minuto. Então, a pergunta do exercício é: qual é o tempo mínimo que ele vai gastar para analisar tudo? 60 vezes 1,5 vai me dar quanto? 90. Este exercício, o João, que mora na cidade A, vai gastar 90 minutos para fazer esta análise dos trajetos que ele precisa como representante comercial. Lá nas alternativas, eu não as coloquei, você vai encontrar 90 minutos na letra B de bola. A questão de número 3 traz uma figura que é o percurso de uma formiga. Mas antes de falar da formiga, eu vou falar do percurso. Olha só, uma rede é formada por triângulos equiláteros congruentes. O que significa um triângulo equilátero congruente? Medidas são as mesmas, né, meus amigos? Então, se você pegar qualquer triângulo desse aqui, ó, todo mundo que você pegar aqui vai ter a mesma distância. Todo mundo a mesma coisa. São triângulos equiláteros. Uma formiga se desloca de A para B. Ó, a formiguinha está aqui. Ela vai sair daqui do A e vai chegar lá no B. Percorrendo X caminhos distintos, ela pode ter vários caminhos para escolher, cujos comprimentos totais são todos iguais a D. Sabendo que D corresponde ao menor valor possível para os comprimentos desses caminhos, X vai valer quanto? Amigos, vamos pensar. Se eu quisesse fazer na prática a distância menor entre o ponto A e o ponto B, eu traçaria uma reta. Mas eu não posso traçar reta porque eu tenho que respeitar as trajetórias que são possíveis de fazer. Então, existem aqui duas trajetórias que são idênticas, que são os caminhos mais curtos. Você poderia vir por aqui, ó, pegando essas duas diagonais e pegando essas 4 linhas horizontais. Essa é uma maneira de vir. E a outra, Vanks, você faria a mesma coisa. Como? Mesma distância? Sim. Você pegaria essas duas diagonais aqui, ó, pega essa horizontal aqui, perdão, e depois essa diagonal aqui. Então, você pegaria 4 distâncias idênticas na horizontal e 2 na parte inclinada. Só que elas se repetem, não é? Então, se elas se repetem, eu vou ter que fazer uma permutação? Vou. Uma permutação de quantos espaços? Amigos, quantos espaços nós temos aqui? Vamos contar? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação 6 fatorial. Porém, eu tenho as repetições de quem? De 2 fatorial e de 4 fatorial. 2 no lado e 4 na horizontal. Então, eu faço 2 fatorial, 4 fatorial. Porque quando a gente tem peças que se repetem, nas permutações, nós efetuamos a divisão. Então, aqui vai ficar como? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 vezes 1, 4 fatorial. Vou cancelar o 4 fatorial. Quando eu dividir 30 por 2, quantos caminhos possíveis? 15. Essa questão número 3, eu marco a letra C. Lá na questão de número 4, ele fala assim: em uma roda formada por 8 pessoas de mãos dadas, de quantas maneiras é possível dispô-la se há 3 pessoas que não aceitam ficar separadas? Vamos lembrar, antes de resolver isso, do que eu lhe ensinei em aulas anteriores, chamado permutação circular. Quando a gente vai fazer a permutação de 5 pessoas para sentarem em 5 cadeiras, uma ao lado da outra, não tem dúvida. O exemplo aqui, depois eu apago. 5 pessoas para ocupar 5 cadeiras. Você faz como? 5, 4, 3, 2, 1, multiplica essa galera e encontra 120. Agora, se você fosse colocar essas 5 pessoas numa mesa redonda, ou seja, uma estrutura circular, ao invés de fazer 5 fatorial, como você fez aqui,
n fatorial, você faria 5 menos 1 fatorial. É como se eu estivesse fixando um dos membros do grupo. Em permutações circulares, ao invés de fazer n, eu faço como? Eu faço n menos 1. É isso que eu queria lembrar para você. Então, meu amigo, isso aí é permutação circular? O que é que você acha? Eu acho, não, eu tenho certeza que é permutação circular, que ele está falando de uma roda. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar essas pessoas em posição circular. Eu vou desenhar um círculo aqui e vou marcar os 8 aqui, ó. P1, P2, P3, as pessoas. P4, P5, P6, P7, P8. Aí estão as 8 pessoas. Se você fosse calcular sem essa história de pessoas que querem ficar juntas, como é que você calcularia? 8 pessoas menos 1, 7. Você faria 7 fatorial. Era assim que você faria. Mas não é isso que o autor está pedindo. Ele está dizendo aqui o quê? Que ele quer que 3 pessoas fiquem juntas. Bom, se 3 pessoas fiquem juntas, preste atenção. É como se esse grupo aqui fosse uma pessoa só. É como se fosse uma pessoa só. Neste caso, você ficaria com quantos nesse grupo? Presta atenção, eu estou dizendo que juntando essa galera, na hora de contar, na hora de fazer as permutações, é como se elas fossem uma só, porque elas querem andar juntas o tempo todo. Então eu ficaria com quantas pessoas aqui? Quanto seria meu N? Meu N ficaria quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu N seria 6? Sim. Os 5 que estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, mais esses grupos de 3 que eu considerei como se fosse 1. Então eu vou ficar com quantos aqui? 6. Então vai ficar P6. Só que a gente faz como nas permutações circulares? N menos 1 fatorial. Então eu vou fazer como? 6 menos 1 fatorial. Isso aqui é o quê? 5 fatorial. Você vai fazer 5 fatorial, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 120. Aí você vai dizer assim, Vanks, você errou porque não tem essa alternativa. Sabe por que eu não errei? Porque eu não terminei ainda. Observe esse grupo com 3 pessoas. Esse grupo com 3 pessoas, eles podem trocar entre si. O P1, P2 e P3, se eu puder colocar assim, ó, P1, P2 e P3, se eu colocar P2, P3 e P1, continua o mesmo grupo, não continua? Então, isso aqui permite que você troque dentro do próprio grupo. Não são 3 pessoas? Como é que você vai fazer? Você vai fazer 3 fatorial. P1, P2 e P3. 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai te dar 6. Total de possibilidades. 6 vezes 120. Aí sim, querido amigo, a sua resposta você vai encontrar lá na letra B. 720 formas diferentes de agrupar essa galera. A questão de número 5 diz o seguinte: uma professora de educação física infantil de uma escola, durante a recreação de seus 6 alunos, organiza-os em círculos para brincar. Considere a seguinte forma de organização dos alunos pela professora. São 3 meninas e 3 meninos. 3 homens. Eu vou escrever assim, porque menina e menino começa com a mesma letra e vai ficar difícil para a gente escrever. Você não vai conseguir fazer a diferença entre eles. 3 homens e 3 mulheres, tá? E cada menina deverá ficar ao lado de um menino. Então, quando você for montar, a menina está aqui, desse lado tem que ter homem, mulher e aqui também. Tá vendo? Ó? Cada menina deverá ficar ao lado de um menino de modo alternado. Quais as possibilidades de organizar este grupo? Bom, o que é que a gente pode falar para você? A gente vai colocar isso aqui em grupo, numa situação circular. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma menina aqui, vou colocar outra menina aqui e outra menina aqui. 3. Entre elas eu vou colocar o quê? Os meninos. Entre elas, nós vamos colocar os meninos. Então, o que é que vai acontecer aqui? Para você trabalhar com isso aqui, você tem 2 possibilidades. Você pode colocar MM, ou seja, mulher e homem. Você também pode colocar como? Homem e mulher. Então, aqui são 2 possibilidades. 2 fatorial. E aí você calcula o que você pode trocar em matéria de quê? Das meninas, por exemplo. Ó, você pode fazer a permutação dessas 3 aqui. Como é que ficaria? 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá quanto? Dá 6. Qual é o total então, Vank? 6? Não esqueça do 2 aqui, ó. Olha a condição aqui. Mulher, homem, homem, mulher. 2 vezes 6. A resposta seria 12 possibilidades. E na questão de número 5, você marcaria a letra D. E para fecharmos essa sequência da apostila, a questão de número 6 diz assim, ó. Deixa eu fazer uma retificação, por gentileza. Deixa eu arrumar bem aqui
Houve um erro de digitação, já estou corrigindo. Uma família é composta por 6 pessoas. O pai, a mãe e 4 filhos. Pai, mãe, filho 1, filho 2, filho 3 e filho 4. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem sentar-se em torno de uma mesa, de modo que o pai e a mãe fiquem juntos? Bom, de novo, permutação. O quê? Permutação circular. Qual é a característica da permutação circular? Quando a gente define a permutação circular para n termos, a gente calcula n menos 1 fatorial. Não esquece disso, Mariazinha. Se esse pessoal aqui fosse sentar numa mesa não sendo redonda, você não diminuiria nada. Então, a sugestão que eu lhe dou é que sempre que você for fazer esse tipo de exercício, tente representar. Está aqui o pai, está aqui a mãe, os outros filhos. Está aqui o filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. Tente representar, tente desenhar, que facilita para você. Bom, uma situação aqui com relação aos pais. Pai e mãe é como se fosse um único elemento, concorda comigo? Isso mesmo. Então, quantos nós temos aqui para efeito de cálculo? Para efeito de cálculo, nós iremos ter quantos membros nesta mesa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, quando eu for calcular esse grupo aqui, eu vou fazer o quê? Eu tenho 5, são 4 filhos, pai e mãe. Somente uma coisa que eu queria alertá-los. O pai e a mãe, eles podem sentar-se uma à esquerda e outra à direita. Ó. Então, quando você for fazer o cálculo, nós temos 6 pessoas aqui, né? Temos 6, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para permutação circular, o que é que a gente faz? A gente diminui 1. Então vai ficar como aqui? 5 fatorial. Porém, quando eu fizer 5 fatorial, que eu sei que dá 120 de tanto que a gente faz, essa não seria a minha resposta. Por que não é a minha resposta, Vanks? Porque o pai e a mãe, eles estão sentados vizinhos, a gente considera que eles podem trocar de posição. Eles podem ficar juntos, mas eles podem trocar de posição. O pai pode ficar à esquerda ou à direita da mãe. Então, a minha resposta final não vai ser apenas 120, vai ser 2 vezes 120. O 2 daqui, ó. Então, minha resposta vai ser quanto? 240. Essa questão aqui eu não coloquei as alternativas, considerando a necessidade dos cálculos. Você vai marcar na sua apostila a letra C. Eu gostaria de pedir a você que, com o fechamento desta bateria de exercícios, depois de você assistir de novo essa aula, refazer as questões, você procure fazer as atividades da sua apostila nas páginas número 63 e 64. A partir de agora, eu estou à sua disposição, pergunte o que você quiser, tire as suas dúvidas, vamos deixar esse assunto mais do que visto, tá ok?